dia, aleluia, bom dia. Vamos ficar de pé e apresentar ao Senhor nessa manhã mais um culto de adoração, de louvor. Vamos exaltar ao nosso Pai, exaltá-lo porque Ele é grande, porque Ele nos trouxe aqui, porque Ele tem sido conosco, tem colocado alegria nos nossos corações, muito mais além, dos problemas que temos visto, ouvido. O Senhor tem colocado de nós esperança. Pai querido e amado, nesta manhã, Pai, nós como igreja, Pai querido, reunidos nessa comunidade que o Senhor preparou para nós, ó Deus, nós te louvamos, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, ó Deus, porque reconhecemos que além do Senhor não há Deus, fora de Ti, ó Pai, não há salvação, somente em Ti, ó Deus, nós podemos nos achegar com segurança, confiar, meu Deus, os nossos caminhos, realizarmos uma conexão segura e verdadeira, meu Deus. Pai, nesta manhã nos colocamos aqui diante da Sua presença, já buscando, meu Deus, o Seu Espírito Santo, para que possa, Senhor Deus, nos dirigir em tudo o que for feito aqui, ó Deus, para que não seja, Senhor Deus, nós, que não seja o braço da carne, mas que seja, ó Deus, o Senhor falando conosco, que seja o Teu Espírito Santo nos guiando, que seja, meu Pai, a Sua doce e gloriosa luz, ó Deus, nos iluminando, Senhor Deus, nos mostrando, ó Pai, a Sua verdade, nos mostrando, ó Deus, o que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor tem para nós. Desde já, meu Deus, apresentamos as vidas aqui reunidas, ó Pai, que o Senhor toma cada um em suas mãos e abençoa, Senhor Deus, essas famílias aqui representadas, para que em nosso lar, meu Pai, possa superabundar a graça do Senhor. Pai, te peço por aqueles que estão a caminho, te peço por aqueles, ó Deus, que estão no trabalho, te peço por aqueles, ó Deus, que não poderão estar, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor abençoe aqueles, ó Deus, que estão no processo, meu Deus, de cuidado, Deus, com familiares, Pai, aqueles que estão cuidando, ó Deus, de vidas, ó Deus, que o Senhor tem colocado diante de suas mãos, que o Senhor esteja trabalhando, Pai. Nessa manhã, meu Deus, eu também apresento aqueles que estão entregando suas vidas a Ti, ó Deus, aqueles amigos, conhecidos, ó Deus, que estarão, Pai, entregando suas vidas para Ti, através do batismo, ó Deus, confirmando essa obra maravilhosa em seus corações, que o Senhor, meu Deus, possa iluminá-los, ó Deus, possa realmente, ó Deus, dar-lhes entendimento para que sirvam ao Senhor em verdade e em espírito. Pai, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, que o Senhor venha, Senhor Deus, mostrar em nós o Seu agir, que o Senhor venha receber, meu Pai, nesta manhã, a nossa adoração, o nosso louvor, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, todas as vidas, ó Deus, que tem passado por aqui, ó Pai, aquelas que vão receber o fragmento da Sua palavra, entra no lar dessas vidas, Senhor Deus, aquela bênção que precisam, meu Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar levando até eles, que eles possam compreender a importância de um relacionamento com o Senhor, como temos aprendido aqui. Não, ó Deus, a importância de uma vida religiosa, mas a importância de um relacionamento com um Pai tão amoroso, com um Pai que tem um amor real, ou como diz a Sua palavra, como provaram, ó Deus, os profetas, como provaram, Senhor, os patriarcas, como provaram os discípulos, como tem provado muitos nos dias de hoje, ó Deus, não um Deus distante, religioso, mas um Deus que ama com amor real, com laços, ó Deus, de amor. Pai querido, que possa ver em nós a compreensão, meu Deus, o significado verdadeiro da Sua palavra, do Seu Evangelho, possa, Senhor Deus, estar, ó Deus, diante de
nós, que nós possamos, ó Deus, captar a essência, Deus, desse amor e vivemos para a Tua glória nesse tempo em que esperamos por Ti. Ó Pai, nesse tempo em que vivemos aqui sabendo que aqui não é o nosso destino, aqui, ó Deus, é, ó Pai, o processo em que caminhamos para o encontro verdadeiro com o Senhor. Mas enquanto passamos por aqui, ó Deus, somos abençoados, somos, ó Deus, cada dia, meu Pai, cuidados, somos tratados pelo Senhor, ó Deus, porque a salvação do Senhor já tem se manifestado em nossos corações. Como diz a Sua palavra, meu Deus, seja feita aqui a Sua vontade na terra como nos céus. Ó Pai, sabemos que no céu não há tristeza, no céu não há, Senhor Deus, enfermidades, não há falta de nada, há alegria, há, Senhor Deus, vitória, há, Senhor Deus, bonança, Senhor Deus, e que nós possamos experimentar, ó Deus, nesse tempo, Pai, vislumbres da glória, Senhor Deus, a qual havemos, ó Deus, um dia de pertencer, de vivenciar. Pai querido, abençoa, Pai, tudo que nós tocarmos com as nossas mãos, onde nós pisarmos com os nossos pés, porque isso é promessa do Senhor. E nós, ó Pai, como adoradores, como filhos, nós queremos tomar posse, ó Deus, dessas palavras, ó Pai, e vivê-las cada dia, meu Pai, de forma que o Senhor venha abençoar a nossa família, que o Senhor venha abençoar o nosso trabalho, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a nossa comunidade, e tudo mais, ó Deus, com que nós, ó Deus, possamos interagir, que a bênção do Senhor esteja, Senhor Deus, nas nossas vidas, Senhor Deus, debaixo das nossas mãos, para confirmar essas bênçãos, ó Deus. Oh Pai querido, que nós possamos, ó Pai, compreender que aqui, ó Deus, realmente passamos por dificuldades, que muitas vezes, ó Deus, nós, ó Pai, não temos exatamente aquilo que gostaríamos, mas isso não é porque o Senhor está distante, isso é porque o Senhor sabe o que nós realmente precisamos. Pai, nos nossos relacionamentos, ensina-nos, ó Deus, cada vez mais, ó Deus. Oh Pai querido, ó Deus, vivemos um relacionamento sadio, ó Deus, a cada vez mais compreendemos, cada vez mais discernimos uns aos outros e compreendemos o verdadeiro amor. Tira de nós, ó Deus, toda enfermidade da carne, da mente humana, Senhor Deus. Oh Pai querido, nós sabemos o quanto o inimigo tem colocado nesse tempo, Senhor Deus, enfermidades, ó Pai, que afetam a alma, afeta a mente das pessoas, ó Pai. Quanta enfermidade, ó Deus, mental nesse tempo. Senhor, venha tratar, Jesus. Venha, Senhor Deus, fazer com que as pessoas sintam, compreendam, meu Pai, suas dificuldades, seus problemas, e se há necessidade de tratamento, que o Senhor possa guiá-los, ó Deus, àqueles que o Senhor, meu Deus, usará para que possa, Senhor Jesus, auxiliar nesse processo. Para aqueles, ó Deus, que tiverem fé para a cura, libertam-se em nome de Jesus. Oh Pai querido, que haja neste lugar, ó Deus, oh, pelo poder da oração, da fé, ó Deus, exercitada a cada dia que nos encontramos, que vivenciamos aqui, ó Deus, experiências, testemunhos, como ouvimos aqui, ó Deus, na sexta-feira, como na vida de cada um, ó Pai, existem testemunhos vivos do que o Senhor tem feito, Pai. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha fortalecer, meu Pai, nesses corações a compreensão de que o Senhor não está ausente das nossas vidas, que o Senhor está bem próximo, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está, meu Deus, fazendo aquilo que é necessário. Nesta manhã aqui também reunimos, ó Deus, para participar
do corpo e do sangue do Senhor e lembrarmos do sacrifício do Senhor, que nós possamos, ó Deus, fazer jus a tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, através da cruz, dispensou para nós como bênçãos para este tempo, para o tempo vindouro. Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, tomar posse, cremos, ó Pai, confiarmos, fortalecermos o nosso coração. Pai, em nome de Jesus eu oro e eu glorifico o Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor tem feito bem a nossa alma, ao nosso espírito, ao nosso corpo, porque o Senhor tem estado presente neste lugar, e que hoje não seja diferente, Pai, mas que cada pessoa aqui saia verdadeiramente, ó Deus, cheia, abençoada, transformada, Senhor Deus, a partir da sua mente, como a palavra, Senhor Deus, nos ensina, nos orienta, que possamos, ó Deus, vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas, que nós possamos, assim como somos amados pelo Senhor, amarmos a Ti verdadeiramente, em espírito, Pai querido, em verdade. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Abre o seu coração agora, deixa para fora tudo ali, lá fora, né? Deixa lá. A cruz ficava de fora do arraial, e é lá fora que foi deixado o pecado, que foi deixado todo o mal, tudo aquilo, e Jesus ali, naquela cruz, tomou tudo isso sobre nós e nos deu cura, libertação. Que assim possamos fazer também, deixando de fora, porque aqui nesse momento que nós estamos reunidos, é o templo do Senhor, através de nós, né, da nossa reunião. Então que fique para fora e que você não pega depois na hora de sair, não, deixa lá. Viva a vida nova transformada. Vamos glorificar, vamos louvar, vamos colocar, né, nas palavras desses louvores a nossa, né, inspiração. Amém? Boa! Bom dia, igreja. Deus abençoe, proteja e nos guarde sempre. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me rever e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei.
igreja. Aleluia! Glória a Deus, Senhor. Te louvarei, não importa as circunstâncias. Oh, te adorarei, Senhor. Oh, maravilha. Glória. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam,
derramar e encher os nossos corações hoje e sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Amém. Oh, glória. Já estamos aí inspirados no louvor. O louvor é para o Senhor. O louvor não é para nós. O louvor não é para o homem, né? O louvor é para o Senhor. Porque nós reconhecemos nele aquilo que nós, sobre ele, para ele, aquilo que nós apresentamos, né? Nesses louvores. Ainda que não sejamos nós, né? Que temos escrito, nós selecionamos, nós cuidamos de estar apresentando ao Senhor aquilo que expressa a nossa alegria, nossos sentimentos. Nossos irmãos têm procurado estar aqui preparando o melhor, né? O nosso melhor. Não o melhor lá para alguém vir aqui e colher uma das vozes, um dos irmãos que vão estar aqui apresentando, né? Cantando, tocando. Ainda que pode ser, né, que, né, você se destaque em nome do Senhor Jesus e amanhã possa estar aí fazendo algo a mais. Mas isso é o que? Resultado, é consequência, não é o objetivo principal, porque é assim. Quando nós fazemos algo para o Senhor, para Ele, é como eu falei aqui na sexta, é como entrar na água, né? Não tem como você entrar na piscina e sair seco, né? Assim é quando nós apresentamos algo para o Senhor verdadeiro. Você apresenta o Senhor, Deus é glorificado e nós também somos abençoados, nosso coração se alegra, nossa alma fica feliz, o Espírito então se deleita no Senhor. Ô glória! Essa manhã eu quero falar com a igreja nesse domingo especial, glória a Jesus, né? Todos os domingos, né? Nesse dia especial, não é o domingo, né? Nesse dia especial da semana, que nós temos escolhido aqui na nossa comunidade, para nós iniciarmos bem a semana, nós vemos sendo abençoados pelo Senhor com ensinamentos. Isso não é uma igreja de música, de musical, essa não é uma igreja de libertação, não é uma igreja de testemunhos, como a gente vê aí, né, esses títulos, né? A gente vê, as pessoas gostam de titular, né? Mas nós somos uma igreja de ensino através da palavra de Deus. Deus tem cuidado de cada manhã de domingo tornar especial as nossas vidas com ensinos que vão valer para a semana. Eu glorifiquei a Deus aqui na sexta-feira para ouvir, né, os irmãos que estavam aqui, que trouxeram seus testemunhos, né, de como tinha sido a semana, e ainda relembrando, a gente tem por hábito de repercutir a palavra, mas a maior repercussão é isso, é você reconhecer que naquela palavra, isso sexta-feira, né, ele passou o domingo todo, né, porque isso foi no início da manhã, passou o domingo todo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, e na sexta ainda ter vestígios da palavra. Aí eu vejo, né, eu lembro da palavra como eram os discípulos quando eles tiveram aquele relacionamento com Jesus. Nosso foco é o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o cumprimento, não é que nós descartamos o Velho, mas ali no Velho nós vemos um povo ali que tinha experiências, né? Deus já se manifestava, Jesus também, da forma como muitas vezes, de forma como muitos às vezes não reconheciam, mas Jesus várias vezes se manifestou ali, né, no Velho Testamento. O Espírito Santo vinha e voltava, mas o Novo Testamento é o tempo em que o Espírito Santo entrou, chegou para ficar.
Quem teve a oportunidade de ler hoje o nosso devocional, viu lá falar sobre o Pentecostes. O que foi o Pentecostes? Foi quando aquela igreja que estava ali começando. Seja bem-vindo, meu irmão. Glória. Alegria, né, da igreja quando vai vindo, né, nossos irmãos chegando, estando aí conosco. A Pentecoste era aquele momento pós a subida de Cristo. E Jesus tinha falado com os discípulos: vai lá, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, até que vocês sejam habilitados, que é o que aconteceu com eles após o Pentecostes. Então eles ficaram ali orando. Naquele tempo ali, aproximadamente 50 dias, eles ficaram lá orando, eles ficaram buscando, eles ficaram refletindo, eles ficaram lembrando de tudo que eles tinham ouvido sobre Cristo, até que, num determinado momento, aquela igreja foi avivada e o Espírito Santo ficou ali com a igreja de vez, e está conosco hoje. O Espírito Santo não é mais aquele que vem, como lá no Velho Testamento: o Espírito entrou sobre mim e eu falei. Não, ele está contigo. Mesmo naquele momento, Márcio, ele está comigo ali naquele momento que eu estou sentindo dor? Está. Ele está comigo naquele momento que eu estou com vontade de chorar, que eu acho que as coisas, que ele está com vontade de não ir mais na igreja, porque todos nós já tivemos esse momento. Tem. O Espírito Santo está ali? Está. Está naquele momento que você acha que você está sozinho? Está. Esse é o tempo que o Espírito Santo está, tanto que você não faz o que às vezes você sente vontade de fazer. E então, irmãos, nós vivemos esse tempo hoje, mesmo depois de 2025 anos aproximadamente. E eu quero nessa manhã falar sobre a oração como uma conexão real e a chave para a vitória. Não a oração no sentido, então hoje o pastor vai me falar como que eu recebo a bênção. Ele falou ali da chave da vitória. Então hoje o Márcio vai falar como que eu vou ganhar isso ou aquilo, como que eu vou. Sim, também você vai entender a partir da sua experiência. Mas eu quero aproveitar esse tempo para falar da oração. Como nós estamos num tempo de conexões. No mundo corporativo, né, se fala, o brasileiro adora as palavrinhas estrangeiras. Network. Alguém que já deve ter ouvido falar. O que é isso? É construção de relacionamentos. Conexão. Aí essa palavra todo mundo sabe, porque conexão é aquilo que você tem lá na sua casa, que você conhece como Wi-Fi. Que a hora que acaba, você tem crise de ansiedade. Ou no seu celular, aí acaba o pacote de dados, tem crise, né? A CEMIG pode até cortar a luz lá, dá para aguentar, né? Vai lá, esquenta uma água na hora do banho, faz outra coisa. Água, se faltar, você dá um jeitinho, vai no vizinho. Mas se faltar conexão hoje, aí dá ruim, né? É o que está acontecendo hoje. As pessoas brigam, a pessoa discute, a pessoa lembra que ele é humano. Opa! E aí a gente começa a dar choque em casa, com o vizinho, que aí a gente vai fazer alguma coisa que a gente não está acostumado. Aí pega às vezes uma enxada, já não tem nada para fazer, ou uma vassoura, vai lá para a rua e aproveita e passa aquela pessoa, e aí você já discute. Conexão. Mas por que eu estou falando isso? Porque não é uma conexão verdadeira, ela falha, bem-vindo. Ela falha. Vai ter dia que ela não vai estar boa. Vai ter dia que você vai ficar nervoso porque você quer lá fazer alguma coisa e ela não tem a velocidade que você está acostumado. Você quer um joguinho trava. Você está lá na hora de
fazer o ponto. Outro dia eu vi lá em casa, lá o Mateus, na hora que ele foi fazer o ponto, que ele prendeu o negócio, pô, travou. Mas qual é a reação que você tem quando isso acontece? Então essa conexão da terra são falhas. De vez em quando a gente ouve falar que vai no apagão, já aconteceu um apagão de internet, apagão de conexões por aí. Aí eles brincam, hein? Tropeçaram lá, o estagiário tropeçou no fio lá, desconectou tudo. Então essas conexões aqui da terra, elas são falhas. Mas a conexão que a oração representa, ela é real, quando nós entendemos o significado. Quando nós entendemos o significado da oração, e é isso que eu quero falar um pouquinho hoje, como também uma chave para as vitórias que nós precisamos nas nossas vidas, inclusive a vitória de sermos filhos e nos reconhecemos como filhos, porque quando um filho não tem conexão com o pai, não tem conexão com a mãe, ele também não recebe, ele não se sente filho, ele não se sente parte da família, e todos os problemas começam por aí. Quando há conexão, tudo funciona bem. Eu vou usar como referência aí João 15:7. Nossas palavras, elas precisam estar referenciadas na palavra de Deus. João 15:7. Jesus, mostrando quem ele era, ele dá o exemplo dele mesmo como uma videira verdadeira. E ele vai falar da conexão daqueles que estão ligados nele, como ramos. E aqueles que estão ligados nele, eles vão tendo então as vantagens de estar ali na videira, de receberem a seiva verdadeira e de estarem bem alimentados, de estarem produzindo. Mas em relação à mensagem, eu quero falar com vocês aqui no versículo 7. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, podem fazer o pedido que quiserem, e isso será concedido. A sua versão: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O que aquela pessoa que procura uma desculpa faz? Mas eu já vi essa palavra, mas comigo não tem sido assim. Eu já li essa palavra, eu ouço muito essa palavra, é uma palavra muito conhecida, mas não é bem assim. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. É muito interessante quando nós queremos preparar. Nós não temos aqui um tema, né? Nós não elegemos um tema. Vamos lá, Flávio, você vai falar sobre o tema. Márcio, eu vou falar, eu e o Márcio vou falar sobre tal. O Amarildo, né? A Rosana. Não. Mas então é o ano da esperança, né? É a nossa palavra profética. Mas nós deixamos o Espírito agir livremente e tocar em cada um de nós, para que nós possamos falar palavras que nos encham de esperança. A palavra aqui não é uma ordem para você estar falando algo sobre isso, não. Ela naturalmente, ela vem, ela se torna ela se torna ali uma palavra que vai estar presente na mensagem. E quando nós falamos de oração, precisamos de esperança.
Precisamos também o quê? O que está escrito lá, né, em Coríntios. Precisamos também de fé. E precisamos de amor. As 3 coisas que permanecem: fé, esperança e amor. Mas eu, nessa semana, pensando o que falar, falando, mas Deus é cuidadoso, Deus é bom. A gente já tinha falado algumas coisas essa semana, e eu vendo na pregação dos irmãos essa mensagem ali explícita, a necessidade de nós entendermos por que orar, para que orar, como orar. E aí Deus, eu me alegro muito, irmãos, porque eu vejo que isso é o Espírito Santo. Agora de manhã foi uma coisa interessantíssima. Gente, como pode, quando nós vivemos e cremos e confiamos em Deus, como Ele fala conosco. É interessante. Já falei várias vezes para os irmãos que eu tenho o costume de, na hora que eu estou fazendo, né, preparando ali de manhã, né, as coisas, e estou ali, eu faço meu devocional, mas eu gosto também de ouvir uma mensagem. E hoje eu estava ali pensando a palavra. Quando eu busco uma mensagem, o pastor fala exatamente a palavra que eu estava pensando. Aí, poxa, isso é conexão. Conexão com quem lá? Com o pastor? Não, eu estou falando de conexão com Deus, porque nós somos instrumentos de Deus. Quando você está aqui pregando, Deus está te usando para falar com alguém que você não sabe. Não como nós temos em algumas igrejas, algumas religiões, aquela coisa religiosa de você dizer que você viu, que você recebeu tal revelação. Não, que nós não usamos desses subterfúgios. Mas eu gosto daquela comunhão, daquela conexão que o Espírito traz quando alguém vem trazer a mensagem, e aquela mensagem fala comigo. Aquela mensagem vai falar com alguém que nos pediu oração, e eu tenho visto a importância da oração. Já houve um tempo em que eu me incomodava, porque a gente pensa, a gente vê as pessoas falando, a oração tem que ser aquela coisa assim. Eu passei por várias igrejas e eu sei que aquilo foi um processo para eu aprender em cada uma algo bom ou algo que eu não deveria fazer, porque tem isso. A vida é sempre aprendizado. Ou você vai aprender o que fazer, ou você vai aprender o que você não deve fazer. Mas com certeza, o lugar onde você está passando, quando você não gosta daquilo, é algo que o Senhor quer te dar como ensinamento. Então, nessas muitas passagens, você vai vendo, porque você tem que orar assim, porque você tem que, você tem que estar ali em momentos aí. Tem ali às vezes aquele lugar que faz a consagração, que você ora tanto tempo de joelho, tem aquele lugar que você grita, e tem aquele lugar que você se manifesta. Já foi em lugar que você chegava, você não sabia se aquilo ali era algo de outra religião ou se era cristão, e o troço era maluco mesmo, era frenético, tem de tudo. E você vai passando por aquilo, você vai vendo, mas aí você chega na sua convicção, você vai entender que a oração é muito mais. Os discípulos vão perguntar a Jesus como orar, e ele vai ensinar aquilo que nós chamamos da oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso não é uma oração, porque ao contrário do que muitos pensam, porque o próprio Jesus falou que as nossas orações não devem ser vãs repetições. E se você critica outra religião que faz orações repetidas, mas você também acha que o Pai Nosso é a oração, você não aprendeu ainda. O Pai Nosso é a forma que Jesus ensinou, é o exemplo que Ele deu de como nós devemos orar. Como assim? Peraí, estou criando uma nova doutrina? Não, é a verdade. Ali Jesus ensinou. Como nós começamos a oração? Nós começamos a oração reconhecendo Deus como Senhor, como Pai, que Ele está no céu, glorificando Ele. Pai nosso que está no céu, o Senhor é santo, santificado seja o seu nome.
Aí você vai aprofundando. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, né? Aquele seu pedido. Você pede, mas você entrega. Senhor, eu quero isso, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Assim na terra como nos céus. Aí olha só como vai completando. Eu quero que o Senhor faz aqui para mim, assim como aí no céu, porque eu creio. Então aí no céu não tem dores, não tem luta, não tem problema. Aquilo que você está passando, você sabe que lá não tem. Aí aquilo alimenta a sua fé. Oh glória. Assim na terra como nos céus. O pão nosso, aí você está pedindo de novo, de cada dia, aí você entende, não preciso de um pão para o mês inteiro, para o ano inteiro, então, não, é o de cada dia. Eu estou falando que nos últimos dias eu aprendi muito sobre isso. Você não precisa de uma conta lotada, você precisa de ter, não estou dizendo se você pode ter, amém, glória a Deus, usa com sabedoria, mas se você não tem, aprenda a viver cada dia. Você não pode, porque Davi viu, ele disse que foi moço, foi velho, mas nunca viu um justo mendigar o pão. Então nós não vamos mendigar o pão, não vamos. Isso não é admissível para nós como cristãos. Eu não estou falando de você sentir falta de alguma coisa que você acha que é necessário. Mas eu estou precisando. Será que aquilo é realmente necessário? Então nós, né? Aí você está orando, então pão nosso cada dia nos dá hoje, e perdoa. Agora vem a necessidade. Perdoa, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Opa, mais uma vez eles falam. Tem que entender cada parte da oração. Então não é que eu tenho que orar. Perdoa, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E nós ainda completamos, pois teu é o reino, poder, a glória para sempre. Aí nós vamos compreendendo, então, aí eu vou compreendendo o que é oração. Mas como tem sido a nossa oração? Diante disso, porque às vezes a gente prepara algo, mas o Espírito vai colocando, né? Isso eu não tinha pensado, mas o Espírito vai nos dando aqui, vai nos inspirando a respeito disso, né? Do que nós precisamos falar. Mas a pergunta que eu quero fazer, porque eu gosto, né? Eu tenho uma forma de trazer aqui a mensagem, que eu gosto de trazer um problema para a gente poder estar discutindo, para a gente achar a solução dele durante a mensagem. E o problema é, como tem sido a nossa oração? Tem sido uma oração profunda? Tem sido uma oração superficial? Tem sido uma oração religiosa? Que é isso? Mas toda oração é religiosa. Não, vocês sabem muito bem que nós tratamos como algo religioso. É aquela coisa obrigatória. Não é que eu não entendo o significado de religião, que eu não gosto de religião, porque para mim a religião é aquilo que Tiago ensinou. A religião verdadeira é cuidar, né, dos órfãos, das viúvas e guardar da corrupção do mundo. O que é isso, em outras palavras? É o cuidado com as pessoas, o amor para com as pessoas e ter cuidado de não entrar e viver esse mundão como todo mundo está vivendo aí, dissolutamente. Essa é a verdadeira religião. No sentido da palavra, religião significa religar, né? Ela vem, né, do grego religar, que é religar. O que Jesus veio fazer? Religar o homem com Deus. O ser humano, não o homem, sexo masculino, o ser humano que se afastou de Deus lá no Éden, ele vai viver a sua vida porque ele perdeu ali a conexão e ele viveu por muitos anos desconectado. Ele achou que conseguia lá no pé do Monte Sinai, né? Que nós já falamos aqui. Nós saímos do Monte Sinai, da aliança, para o Monte Sião, onde está Jesus. E lá no Monte Sinai o povo grita: vai lá, Moisés, que nós temos medo de ouvir, de só ouvir a voz de Deus, a gente já fica com medo. Vai lá e tudo que o Senhor mandar, nós faremos. Ali começou o problema. Por que não faz?
Se você tiver esse pensamento no seu coração, não, a partir de hoje, tudo que Deus mandar eu vou fazer. Eu vou te dizer, não vai. É o caminho errado. Esse domingo da ceia é o dia que eu gosto de ressaltar a nossa visão. Qual que é a visão da comunidade cristã Formosa? É o evangelho da graça de Deus. Porque é esse evangelho. Paulo diz, poxa, eu me entristeço de como lá, né, no livro dos Gálatas ele fala, eu me aborreço como vocês se afastaram tão rápido do verdadeiro evangelho. Ele está falando do evangelho da graça. Você vai lá, você vai ver que é um evangelho que entende o poder de Cristo e não o guardar as leis, fazer isso, fazer aquilo, cumprir todos os mandamentos. Porque se você deseja cumprir os mandamentos de verdade, vou te dar uma notícia, você tem que cumprir 613 mandamentos, não pode errar em um sequer. Mas aí, Márcio, você leu João 15:7. Se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Na minha versão está falando, e se cumprirdes os meus mandamentos. Oh, glória, aí sim, porque os mandamentos de Cristo não são pesados. O mandamento de Cristo: amar uns aos outros, amar a Deus. Resume todo em uma palavra: amor. Muitos não gostam nem sequer de ouvir essa palavra, porque tem problemas em relação a isso. Eu não estou falando de problema quando você às vezes discute na sua casa, porque todos nós temos problema, né? Eu tenho certeza que hoje já teve um arranca, né? Aqui com alguém. Mas isso aí não quer dizer falta de amor. Eu estou falando daquelas pessoas que realmente não sabem o significado de amar, de estar junto. E aí isso incomoda, e ele, quando ouve essa palavra, já entra em desespero. Em relação à igreja, as pessoas confundem muito, mas quando nós falamos em amor, é o amor de Cristo, o amor que nos leva a uma dependência dele, nos leva a dar resultados para ele, porque quem ama, ele dá resultados. Nós estaremos falando ali no casamento ali do Rômulo e da Carol, né? É se entregar como Cristo, que muitas vezes as pessoas confundem. Porque tem mandamento para a mulher, mas não tem mandamento para o homem. Não, ele fala, né? É como a noiva, né? É como o noivo, né? Que se entregou pela noiva. É amar ao marido como o marido deve amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então a responsabilidade, ao contrário do que muitos falam, é essa. Então o que acontece? O amor, ainda que não seja compreendido, ele é muito mais profundo e tem muito mais exigências do que nós possamos imaginar. Mas as pessoas estão acostumadas a viver um amor superficial, assim como nós estamos falando aqui sobre a oração no sentido superficial. Muitos de nós encaramos a oração como um ritual, como algo que eu vou fazer, porque se eu não fizer, meu dia vai ficar ruim. Será que a minha oração tem sido assim? Será que é uma lista de pedidos? Então, Senhor, hoje eu quero isso, amém. Partiu trabalho, partiu rua, partiu. Ou uma obrigação cansativa, porque você acredita que você tem um tempo para você orar. Você tem que orar 15 minutos, você tem que orar meia hora, você tem que orar 1 hora. Amém se você consegue. Estou aqui para dizer que não tem que ser assim, porque cada um vai ter um nível de relacionamento. Tem filho que gosta de falar muito, tem filho mais calado, tem pai que gosta de falar demais, tem um pai mais calado. Isso não significa que existe uma diferença entre o amor entre essas pessoas. Tem aquela mulher ou marido que é mais colante, tem aquele que se deixar encostar dá choque, né, meu irmão? Vem, chega, eu não quero que me encosta hoje. Isso não significa que não te ama. Significa que a pessoa tem uma personalidade diferente. Mas e o conteúdo, como tem sido? Deixamos de orar porque parece não funcionar? Olha só,
Se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Aí você ouve essa palavra e você acha, não, como muita gente que usa a Bíblia só como um amuleto. Então eu vou orar e vai acontecer. Vai. Só que não é da maneira que eu quero. Eu tenho que estar disposto para isso. Mas quando eu quero uma desculpa para não orar, eu vou parar de orar porque não aconteceu do jeito que eu quero. Outras vezes eu falo, eu não vou nem orar porque Deus já sabe de tudo. Para quê? Olha como que o ser humano é complexo. Ou simplesmente não temos um propósito real. E aí isso vai levando a consequência, uma vida espiritual cada vez mais desconexa com Deus, mais superficial. Superficial é aquela coisa só por cima, né? Básica, não entra no profundo, não vai lá dentro, né? Fica assim, só por cima, aquela coisa, né? Mas nós precisamos de aprofundar no relacionamento, e é isso que vai ser importante. Não importa o tempo, mas importa a qualidade da sua oração. Aquela oração com fé que você às vezes fala: Senhor, é hoje eu vou fazer uma entrevista de emprego e eu confio que eu vou vencer. Alguém já passou por isso e foi atendido? Amém. Alguém já falou: hoje esse problema vai ser resolvido. Amém. Eu falo assim, isso cada um tem a sua experiência, mas eu ontem estava comentando, né, em casa com o Mateus, com a Amy, às vezes a gente precisa viver, se a gente for olhar isso no medida que a gente amadurece. Graças a Deus, uma das coisas que eu vejo até hoje, eu posso dizer isso, não vai dizer que amanhã a gente pode ter experiência diferente, mas uma coisa que graças a Deus eu me alegro é em relação a dores, a problemas. Vocês acham que eu também não sinto? Já deve ter visto aqui, já estou já passamos, né, da idade que não sente mais nada, né? Então agora é complicado. Tem dia que eu sento aqui na cadeira na hora de levantar, agora. Mas uma coisa que graças a Deus eu sempre tive desde novo, era uma coisa que muitas vezes a noite para mim eu entendo às vezes que eu preciso passar por algo, ainda não tive aquela de orar e pum, resolveu. Mas uma coisa eu creio, que eu dificilmente eu deito com uma dor e acordo com ela, porque eu acredito que aquilo ali é o exercício da fé naquilo ali, aquilo precisa passar, aquilo vai passar. Mas hoje nós vivemos um sujeito que já sabe até. A gente conversava outro dia lá no trabalho e a gente vê isso. Claro que muitas vezes é a maldade do ser humano mesmo, mas outras vezes o sujeito já sabe até o dia que vai sentir. Já passando em caixa às vezes no mercado e a pessoa virar para outra e falar assim: sábado eu vou passar mal, vou deixar o atestado lá. O sujeito já sabe até o dia que ele vai passar mal, quantos dias que ele vai precisar. Tá aí, hoje, e principalmente assim, pessoal, eu tenho que falar, né? A geração mais nova, gente, não deixe isso entrar na vida de vocês, não. Sejamos diferentes. Porque lá na minha também, o pessoal da minha tem os problemas deles. Não é porque nós somos da geração, né? Tem, né, os títulos, eu falei aqui, né? As pessoas gostam de titular. Então tem geração Z, geração não sei o quê, geração Y, papapá. Aí você já fala: não, mas eu sou dessa geração, posso ser assim. O cara ali lá, opa, me identifico. Gosto de dormir até mais tarde, não gosto de compromisso. Aí o sujeito vai entrando, todo mundo, é a moda, é a onda, né? Tem a música lá, é a onda, aí vamos na onda. Mas nem sempre isso é bom para você. Não aceite o que todo mundo aceita como normal. Tenha personalidade. E a turminha hoje, a gente ia lá no trabalho lá, o sujeito entra hoje. Se você entra segunda, na terça já não volta mais. Aí na entrevista de desligamento, o que aconteceu? Eu vi que o negócio de acordar cedo não é para mim. Outro dia uma se desligou dizendo que não dava, foi trabalhar em creche.
mas falou que não podia trabalhar lá porque ela tem medo de pegar doença de criança. Né? Gripe, diarreia. Pai do céu. Outro dia eu recebi um vídeo de um empreendedor falando da dificuldade de conseguir profissionais. E ele falou que ele contratou no escritório dele uma menina. A menina começou às 7 horas da manhã, 8 horas ela pediu demissão. O que houve, meu filho? Eu não consigo ficar sem celular, porque ela não podia usar o celular durante o horário de trabalho. Deu ruim. Então, meus amados, é diferente o que nós estamos vendo hoje. Por que eu entrei nisso? Porque as pessoas aceitam essas coisas de uma forma fácil. E aí, voltando sobre a oração, aí cada um quer ter um entendimento, tem a sua experiência, não aceita as consequências de uma relação, seu plano de conexão e de vitória através da oração. Não aceite uma relação falsa, uma relação superficial, vazia com Deus. Tenha a sua relação. Você não precisa ser como o seu pai, como a sua mãe, como o seu pastor, como o seu professor, mas tenha a sua. Você pode encontrar a sua forma de relacionar com Deus profundamente. Isso que você está falando, não, tem que ter uma regra. Não tem regra. Davi não seguiu a regra da sua família. E muitos outros, eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando nós oramos, nós queremos o quê? Você tem, eu falei do problema, da oração de hoje, e tem esse, você quer coisas quando você ora. Ninguém vai e faz uma oração à toa. Ou então falamos aqui, daqueles que acham que tem que orar por religiosidade apenas. Mesmo essa pessoa, ele vai orar querendo alguma coisa. Se você quer agradecer, se você quer pedir, não é a regra que a gente está colocando aqui. Falei isso também outro dia, Não é que nós estamos aqui falando sobre como que você tem que orar, mas trazendo uma perspectiva sobre a oração para você encontrar a sua forma de conectar com Deus de verdade. Não como uma regrinha que eu ensinei aqui. Seja como os bereanos. Vai lá. Quem é que tem feito isso aqui? Não precisa responder, é só uma retórica. Que tem ouvido as mensagens e procurado na sua casa abrir sua Bíblia para ler. Ou a sua Bíblia está ficando, como já foi falado aqui também em outra pregação, de um dos nossos irmãos. Ou sua Bíblia está só na sua bolsa durante a semana inteira, ou está lá, você chega em casa, ela volta para o lugarzinho dela ali na estante. Ou quem é que tem utilizado a sua Bíblia no dia a dia? Mas eu vou ver se isso aí, mais falando umas coisas lá, eu quero ver se isso é verdade. Eu vou ler João 15:7, ver o que o Espírito Santo vai falar comigo. Olha que ousadia. Ele vai falar com você. Eu não falei aqui que o Espírito Santo hoje está sobre nós? Ora, se a palavra estiver em vós, glória. Então quando você ora, quando eu oro, a gente quer uma coisa. O que a gente quer? Poder de Deus em ação, Você quer o poder de Deus, você quer ver o poder de Deus, você quer que o céu se abre, você quer milagres acontecendo, pode acontecer. Você quer direção clara, para que direção clara de Deus venha à sua vida, assim como aconteceu com Jesus. Mas Jesus é 100% homem, 100% Deus. O corpo dele hoje está, diferente do nosso, glorificado. Mas Jesus é um de nós que estaria ao lado do Pai. Amém? Entende, igreja? Amém. Jesus é ainda um ser humano, só que glorificado, como nós um dia estaremos ali glorificados. Amém. Ele é um dos nós que está lá à direita do Pai, clamando, falando: Pai, eu sei como é que é isso aí, na nossa linguagem. Tem misericórdia, difícil para eles, eu estive lá, eu sei como é que é. Olha para mim, eu só lembro que eu fiz, A ira do Pai foi apaziguada com o sacrifício de Cristo. E aí nós temos em Cristo, a nossa
salvação. Então olha isso, pensa nisso. Mas aí eu vou falar de outros para você não dizer. Eu vou falar do Pedro. Todo mundo gosta de falar que Pedro era complicado, era complexo, né? Era parecido assim comigo, com o Flávio, né, Flávio? Pessoa mais assim, né? Mais de gostar de uma dificuldade, de uma encrenca. Vocês acham que eu sou bonzinho? Não sou, não. Quem mais se identifica? Estou falando com o Flávio porque a gente tem liberdade, né, Flávio? Porque a gente é mais. Só não, a gente é difícil mesmo, mas só que Pedro também era, mas olha o homem, olha o que aquele homem fez. E quando ele orou, Jesus, né? Para Jesus, não vamos ver mais para frente, vamos lá. Vou dar só um exemplo aqui, o que nós queremos quando oramos. E aí nós estamos falando, você quer respostas, como Jesus teve respostas, como Pedro teve respostas, como Paulo teve respostas. Como você pode ver resposta de Deus pela oração. Você quer um relacionamento mais profundo? Eu quero, cada dia, cada vez que eu oro, eu quero um relacionamento profundo. Eu falo aqui, você não precisa sentir a presença de Deus. Você precisa crer. Mas você pode sentir a presença de Deus. É mais gostoso, né? Você tem um marido, você tem a mulher, quem está namorando, quem está noivo. Você sabe que você tem, mas tem hora que você quer sentir, estar junto, estar ali, ganhar um beijo, ganhar um carinho, né? É para isso que as pessoas se unem. O filho, tem hora que quer, né? Mesmo uma manjão ali, às vezes a gente fica bravo, mas tem hora que deita lá no nosso meio na cama e quer por quê? Quer o quê? Quer sentir. Daqueles mamanjão na cama, daqueles mas eles querem abraçar. Nós já fizemos isso. Oh, Jesus maravilhoso. Desejamos sentir a presença de Deus, saber que Ele nos ouve e se importa, e ter uma conexão genuína. O que é genuína? É verdadeiro, de verdade, que vai além das rotinas religiosas. Queremos promessas de Deus cumpridas. Nós queremos ver promessas bíblicas, promessas que você lê. Poxa, pai, isso aqui para mim também. Ou aquilo que você já recebeu como revelação do Senhor, que você vai ter, você vai ver, e você acha que é difícil. Aí você fala, não, se Deus prometeu, vai cumprir. Mas você tem a obrigação de orar por isso. Nós vamos ver aqui mais à frente. Você quer ver Deus se manifestando na sua realidade, no seu trabalho, na sua família. Você quer uma fé que remove montanhas? Essa fé precisa ser trabalhada. Essa fé, ela precisa de ter, para que ela exista, você precisa ter experiências com Deus. Uma fé que remove montanhas, ela não nasce com você. Você não vai comprar, você não vai achar num versículo. Você vai achar quando você viver experiências, quando você estiver ligado na videira, quando a palavra de Jesus permanecer em você, quando você se dedicar um pouquinho com a leitura, e você vai ver exemplos como nós vamos ver aqui. Vamos lá, exemplos então. A oração que abre o céu, Jesus em oração. Você vai ler lá em Lucas 3, 21 e 22 se você quiser, tá? Você não precisa abrir agora, mas você pode guardar. É um desafio para você depois ouvir, ou para você anotar aí. Lucas 3, 21 e 22. Quando Jesus orou, o céu se abriu e Deus falou. A oração é como um portal para a manifestação de Deus na sua vida. Você quer ouvir Deus falar? Você crê que Deus fala? Você pode ouvir. Eu já tive essa oportunidade. Ah, mas como que Deus fala? Igual aquelas vozes que a gente vê nos filmes. Meu filho amado, eu te amo. Aquela voz de locutor bonita. Tem um profeta que ele disse que ele esperava Deus falar, e ele achou que a voz de Deus ia vir no barulho, no trovão, e Deus não estava lá. E ele ouviu, mas depois ele ouviu um vento suave e ele sentiu a voz. Deus vai te inspirar, Deus vai te dar tranquilidade no seu coração.
Deus vai te fazer você se sentir amado, você sentir a presença dEle, sentir que aquilo que você está orando está chegando, está vindo. Oh, Deus maravilhoso. Pedro em oração. Quando Pedro estava orando, ele teve uma visão de animais que desceram. Pedro estava confuso, mas Deus queria usar Pedro para falar com algumas pessoas. Só que Pedro falou: eu não vou nesse povo, porque esse povo é imundo. Aí Deus mandou para ele. Você tem que pensar no lugar de Pedro. Pedro era um judeu que não comia, por exemplo, animais imundos. Por exemplo, ele não comia porco, ele não comia camarão. O judeu até hoje não come. Vou dar só esse exemplo dos dois aí. Então você não pode comer não. Nós estamos em outro tempo. A palavra fala aí, cuidado só com o sangue, né? Aí eu te alerto, quem está no Novo Testamento. Mas isso aí, a palavra não renova essas obrigações para nós gentios, com exceção do sangue e da carne sufocada, que aí está lá, para nós. Só diga a eles que se reservem desse tipo de coisa. Mas o resto, não, mas tudo bem. Você gosta do camarão, você ainda pode comer um camarão um pouco, se não puder comer um pernil, deu ruim, um torresminho. Mas não é isso que eu estou falando aqui. Mas Pedro não comia. E aí o que acontece? Deus manda uma visão para ele. E ele fala: come aí, Pedro. Quem já viu isso aí? Come aí, Pedro. Só tinha animal que ele não. Ele, Senhor, que é isso? Pedro, imagina o Pedro lá, cara. Ele tinha as dificuldades dele, mas ele perto de Jesus, perto de Deus, ele fazia aquela do bom menino, do bom moço, como nós gostamos de fazer muitas vezes. Que é isso, Senhor? Eu não posso comer essas coisas. Não torna imundo o que eu purifiquei. E após essa palavra, Deus vai lá agora e fala para os gentios. Mas o que Deus tem falado para você? Você tem escutado? Você tem entendido? Paulo, até então Saulo em oração, o homem perseguia, o homem mandava matar, ele prendia cristão. E diz a palavra de Deus que quando Estevão foi apedrejado, ele estava ali vendo, recebendo as roupas daqueles que estavam ali, e ele ali se achando mesmo. A igreja tinha medo dele porque ele ainda inspirava medo. Mas enquanto ele orava, quando Deus teve aquele encontro com ele, e ele caiu do cavalo literalmente, e ele ficou cego, e ele orava, Deus falou com ele: vai vir um homem aí chamado Ananias, e ele vai falar com você. E Ananias, por outro lado, deu uma visão com ele: Ananias, vai lá no Paulo, assim, esse homem mata crente, filho. Eu vou lá falar com esse homem? Vai dar não. Vai lá, porque ele agora é meu escolhido, e eu vou te mostrar o que ele vai passar para levar o evangelho para frente. É como se Deus virasse para você e mandasse você ir lá no Xi Jinping, o presidente da China, que eu? No Putin? É você. Ou então lá no chefe, né? Porque às vezes a gente está falando coisa muito longe, você vai falar que isso nunca vai acontecer, né? Então Deus vai falar com você para você ir lá no chefe lá da sua comunidade. Você está maluco? Você está doido que eu vou naquele lugar? E aí? Olha só, servir a Deus é o desafio, mas a oração é uma evidência também de quê? De vida transformada. Oração persistente. Tem um exemplo na Bíblia que ontem eu revendo esse exemplo, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Jeoás, o cara chamava Jeoás. Lá em 2 Reis 13, 18 a 19. Vou só resumir aqui, porque se a gente for ir em cada um desses versículos, mas eu te convido, vai lá. Os outros versículos que eu li: Pedro, em oração, Atos 10, 9 a 16. Paulo, Atos 9, 10 a 16. Agora a oração persistente. Vamos lá, um exemplo de Jeoás que eu trago aqui para vocês. Eu ouvi essa mensagem, eu gostei, e aí eu vi esse exemplo, né? Gostei e coloquei aqui na mensagem. Jeoás, ele ouviu de Eliseu para ele
pegava as flechas. Primeiro ele tinha que lançar a flecha, e lançou. Ele falou assim: essa flecha simboliza que você vai vencer a batalha. Depois Eliseu falou com ele: agora você pega as outras flechas aí e bate com elas, lança ela no chão, para você garantir a vitória. O Joás, né? Sabe que quando Deus fala com você e você querendo dar uma de: ai, Senhor, mas tá bom que o Senhor der. Deus te fala, é como se Deus falar com você assim: eu sei que isso não vai acontecer, que você vai ir no melhor, mas não tem hora que a gente quer dar uma de humilde. Pede aí um carro que você quer. Aí você fala assim: pode me dar uma Brasília, Senhor. Pode ser até amarela, boa, que já foi um táxi, não estou satisfeito. Você fica dando uma de humilde ali, né? Eu sei que vai acontecer isso, que se Deus falar, você vai querer um Camaro amarelo, né? Não vai ser um Volvo, vai ser um... Mas vamos supor que você dá uma de humilde na hora: Senhor, pode me dar aí um Gol geração 3, já tá bom para mim, para eu começar. Uma moto, como é que uma moto aí, mais ou menos? Uma CG Titan. Isso. Aquela... E uma boa? Uma boa? CRL. Nossa, o menino tá entendido. GS. Aí. Então aí você vai, me dá então uma CG mesmo e tal, né? Aí o que aconteceu com o Joás? O Joás foi e mandou 3 flechas. O Eliseu, né? Vocês ficam falando, mas assim, o Eliseu era os homens mais, tá? Enérgico. O Eliseu virou para Joás, e o Joás mandou 3 flechas. Aí o Eliseu ficou indignado. Ele ficou indignado com aquilo. Porque ele falou assim: por que você jogou, você bateu só 3 vezes na terra? Agora, por causa disso, você só vai ganhar 3 vitórias. Deus queria te dar todas as vitórias. Era para você ter mandado pelo menos umas 5. Era para você ter pedido, então, qual foi a grandona que você falaram aí? Tornar a GS. Era para você ter pedido a GS, você veio me pedir. Sabe o que você quer, irmão? Pede, não fica dando uma aí de que é seu humilde, que Deus te conhece. Você está querendo pedir 100 e fala com Deus: se eu me der pelo menos 50 de ajuda, Senhor. Mas você não quer 50. Isso é falta de quê? O filho que fica com essa. Aí ele acaba irritando a gente, que ele fala assim: pai, eu estou precisando. Quanto você está precisando? Uns 50. Aí você vai dar os 50. Daqui a pouco ele fala assim, ele vai e gasta. Meu pai, mas faltou. Por que eu pai, infelizmente, eu não consigo. Por que você já não pediu de uma vez? É igual quando você vai, a gente sempre você vai numa lista, você vai no mercado. Quando você chega lá dentro do mercado, aí alguém lembra: tem também, eu gosto da lista, pronto, eu gosto de chegar lá e já sabia. Tudo certinho. Tudo certinho. Mas quando você chega lá, surge mais um negócio. Aqui, tem também aquele negócio. Então, pede, é por isso. Porque aí eu imagino, se nós somos assim, imagina Deus. Pede, irmão, para Deus. Você não acredita nele como pai? Ora, fala. Não seja como Joás. Quando você for orar, não seja como ele. Bateu 3 vezes, agora vai ter 3 vitórias. Tinha que bater, depois bater de novo e ter muitas vitórias. A persistência na oração como chave para a plenitude. Outra coisa, Deus ama relacionamentos, exemplos. Por que ele faz isso? Por que às vezes você pede algo e Deus não te dá? Aí você vai, então tá, não vou pedir, mas Deus me dá. Aí eu vou te dar outro exemplo. O filho. Eu gostei também, eu vi um dia um exemplo parecido. Se o filho, por que às vezes o filho pede e você não dá tudo? Porque você quer um relacionamento. Você sabe que se você der tudo, ele vai lá e vai gastar de uma vez. Ou então ele vai fazer igual o filho pródigo. Você põe tudo na mão dele, ele some. Já era. Ele só vai voltar quando acabar. Então vai soltando aos poucos. De repente é por isso que os esposos, quando a mulher vai no mercado, ou vice-versa, né? Às vezes eles vão entender que é isso, não vão ser bom. Às vezes é porque quer um relacionamento, né? Para lembrar. Eu não pus tudo porque eu quero
te mandar uma mensagem. Oh, glória, hein? Tá vendo? Lembra? Te mandar uma mensagem para hoje. Por isso que eu não escrevi tudo. Logo durante o dia, te mandar uma mensagem. Então Deus ama relacionamentos. Então, no caso da parábola do juiz iníquo, daquela mulher, ela insistiu com o juiz: Senhor, julga minha causa. O juiz não queria julgar, e ela insistiu, até que o juiz foi lá e julgou a causa dela. Ele falou: já não aguento mais essa mulher insistindo. Está na palavra. Está onde? Está em Lucas 18, 1-8. E aí a palavra nos faz uma reflexão. E Deus tem muito melhor do que esse juízo. Só que eu gostei do final dessa palavra lá no versículo, lá no final dessa mensagem aqui. Mas quando Jesus vier, achará fé na terra? Será que ainda vai ter fé para pedir? Será que ainda vai ter gente acreditando nele? Será que ainda vai ter gente orando? Será que eu ainda oro pelas coisas? Ou eu vou tentando, quando não dá, eu ainda reclamo um pouco, tal. Quando vê, alguém dá um toque, tipo hoje aqui dando toque, aí você começa a orar novamente. Que Deus abençoe, se esse for o meu caso e o seu caso. Mas oremos sempre, irmãos. Daniel orando pela promessa. Se Deus prometeu, para quem eu tenho que orar? E Daniel ouviu da parte de Deus que o povo ia ser levado em cativeiro. Olha a importância de orar e crer. O povo ia ser levado em cativeiro, ia ficar 70 anos no cativeiro. Quando terminou 70 anos, sabe o que estava acontecendo? Glória a Jesus. Daniel estava orando e Deus libertou o povo. Deus falar com você que você vai passar por algo, você vai ter paciência para aguardar esse tempo passar? Será que quando o Senhor quiser se manifestar, ainda vai ter fé no seu coração? Será que quando Jesus voltar, como na mensagem de domingo, a vinda do Senhor se aproxima, mas quando o Senhor voltar, achará fé no seu coração, no meu coração? Abraão intercedendo, oh, maravilha também. Olha a importância de você interceder, de você orar e você acreditar. Abraão, quando Deus falou com ele: eu vou acabar com aquela cidade, que aquela cidade está me enlouquecendo, está me deixando com os nervos à flor da pele. Não, Senhor, mas aqui, se o Senhor, às vezes a gente fica com medo de orar, irmão. Já aconteceu isso contigo? Por quê? Senhor, mas deixa eu ser um pouco. Se tiver 50 pessoas lá, o Senhor poupa? Então tá, eu poupo. E Abraão: mas e 45, Senhor? Se tiver 45, eu também vou poupar. 30? Lembra do Chaves? Era o Chaves, né? Tanto. Aí Abraão foi descendo. Só que Abraão desistiu em determinado momento. Se tiver 10, então tá, bom. Se tiver 10, eu poupo. E eu e você? Nós temos orado até a gente alcançar realmente o que nós queremos? Ou nós paramos pelo meio do caminho porque nós desistimos? Daniel, que eu li aí, foi Daniel 9, do 2 ao 3. Abraão, Gênesis 18, 23 e 32. A 32. Enquanto ele pedia, Deus dava. No momento que ele parou, Deus parou. Você tem orado até Deus te responder? Ou já parou porque você parou de orar? Você parou de confiar? Eu falo com vocês aqui, eu, graças a Deus, tenho visto respostas na oração, principalmente nos últimos anos. O amadurecimento vai tornando a gente. E eu gosto muito aqui da nossa irmã Fátima. A irmã Fátima está sempre compartilhando e com os exemplos. A mínima coisa que pode ser para você, nós compartilhamos. E a nossa irmã ainda liga para a galera: pastor, olha só, saiu aquela vitória. Compartilhe, irmão, a bênção, porque a sua bênção pode ser o que alguém aqui na igreja está precisando. E eu estou falando isso para poder você acreditar que você também é o filho amado de Deus, e aquela vitória que você espera, ela pode vir sim, porque nós estamos em Cristo, nós estamos com Ele, e Ele nos deu acesso a Deus. Tudo que pedimos na oração,
crendo, recebereis. E esse então é o ponto que nós vamos mudar. Você vai conhecer o poder da oração. Conhecer o poder da oração através desses exemplos que eu te dei. O que você tem que fazer? Vou ser breve, mas eu preciso falar. Mude a sua perspectiva sobre a oração. Não veja a oração como um fardo, como algo difícil, como uma obrigação, mas veja como um privilégio, um canal, uma conexão da graça. A oração é receber de Deus uma expressão da graça, ó, visão da nossa comunidade, o Evangelho da graça. O Evangelho, o que significa? É o que Deus fez, não o que eu faço. Ah, irmão, então você está falando aí que eu tenho que orar, que significa que se eu orar, se eu ajoelhar e ficar um tempão, eu suar, Deus vai me dar? Não. A oração na perspectiva da graça é diferente. A oração é o seguinte: Senhor, eu não posso, Tu podes. Oh glória, meus olhos estão em Ti, em nome de Jesus. Humildade. Eu não posso, Senhor, eu não sou capaz, eu não tenho aquela habilitação, eu não sei fazer isso, mas Tu podes. E aí você crê, e você vai lá e faz. Porque outras pessoas vão ver a sua ousadia, vão acreditar que através de você coisas boas acontecem. E se Deus falar, ó, tá lá, né? Os nossos irmãos ali que trabalham com ar-condicionado, a tecnologia cada vez melhor, mas ele, ó, se chegar na sua mão, pode fazer. Pode fazer. Eu sou meio curioso, eu gosto de mexer com essas coisas eletrônicas. Certo dia desse lá no trabalho, aconteceu um negócio, a gente estava montando uma situação lá, aquela situação lá da plaquinha, plaquinha, um fez, outro fez, outro mexeu, fiz esses meio negócios, assim, me dá essa plaquinha, vamos lá. Peguei um negócio aqui, tá ali, peguei uma ferramenta, agora vai lá. Tá lá funcionando. Quis gastar mais quanto? O triplo. Deus vai te iluminar. Hoje tem mecanismo. Vai lá, procura no chat. Não é ele que está fazendo, não, é você, porque você que vai dar as coordenadas. Eu quero fazer isso. Procura um vídeo no YouTube. Quando você vê, você resolve. E já fiz várias coisas. Já arrumei máquina de lavar, coisa que eu nunca imaginei. Já arrumei coisa no carro que o mecânico levou, o mecânico não resolveu. Eu fui lá e resolvi. Agora você que é habilitado, você não vai fazer? Com certeza, irmão. É ousadia, mas é o quê? Mas não foi eu. Foi isso aqui, ó. Senhor, já deu. Cansei. Eu preciso resolver isso. Porque eu estou falando de coisa assim. Não é coisa que a gente está fazendo para aparecer, não é coisa que ninguém conseguiu. E aí você vai e faz. Eu, se hoje estou trabalhando, foi por causa disso. Curiosidade e ousadia. Porque eu acreditava em algo. Eu brinco que sim, se eu receber uma oportunidade de alguém para ir lá, eu não entendo que eu sou o melhor, mas me convidar para ser alguma coisa numa grande empresa, se a pessoa me convidou e não é algo, por exemplo, vou me chamar para pilotar um avião, eu não vou. Aí é loucura, né? Mas algo que está dentro da sua linha de aprendizado, se te chamar, irmão, estou lá, em nome de Jesus, vamos fazer. Tudo que vier à tua mão, faz conforme as suas forças, mas é em nome de Jesus. Ele te dá a capacidade. Comprometa-se com a persistência. Não pare cedo demais. Quanta gente está parando na hora de alcançar a bênção. Os espias lá, foram 12 homens, viram tudo de bom, mas eles voltaram, só 2 que acreditaram. E esses 2, depois de 40 anos, viram a bênção de Deus. Oh glória! Ore pelas promessas de Deus, mesmo que Ele já tenha prometido, ore. Sua oração é um ato de cooperação e reconhecimento da parte de Deus. Jesus orou e falou assim: Pai, eu oro para que Ele saiba que o Senhor me ouve. Tem hora que a gente ora só mesmo para aumentar a nossa fé. Você já sabe o que Deus vai fazer, o que Ele fez, mas Senhor, ó, eu vou fazer em nome de Jesus, mas me ajuda aí. Outras pessoas vão ver que foi Deus. Não limite o suprimento, como nós vimos ali no caso de Joás. Não limite. Continua como Abraão. Se você quer ver mais de Deus, ore mais.
Abrace a intercessão, a busca contínua, sabendo que a falta de oração pode limitar a sua fé no que ele deseja fazer. Graças a Deus eu tenho recebido pedido de oração todo dia. Por que essas pessoas têm pedido oração? Porque elas estão vendo o resultado. É por causa de mim? Não. Não é mesmo. Eu tenho certeza que não é. É por causa do Jesus que eu creio em relação a isso. Então, meu amado e minha amada, seja motivado pela oração. Você aprendeu como agir, mudando sua perspectiva, comprometendo, orando, não limitando o suprimento de Deus. Agora, siga, creia na promessa, porque grandes coisas acontecem quando você está em Cristo e ora. Quer ver mais de Deus? Ore mais. Ore com as suas palavras, com a sua intimidade. Mas ore. Tenha um relacionamento íntimo com Ele. Deus não quer que você seja estranho. Ele quer uma conexão profunda e contínua com Jesus. Jesus era um com Deus, mas ele orava. Por que eu não vou orar? Ser salvo de verdade. A oração mostra que você tem relação. Você é filho de verdade quando você lida com seu pai e com sua mãe. Quando você vive com seu marido, com a sua mulher, tem relação, tem contato. Você é um cristão, mas só lembra de orar domingo? Só lembra de orar sexta? Ou quando dá um ruim? Quando dá um problema? Quando vai faltar algo? Não, ore continuamente. Passe, experimente. Faça da oração a principal evidência da sua fé viva, como da sua transformação genuína como filho de Deus. Filho pede, filho que tem liberdade, Tá, Mateus, você sabe, mas pede, pai, tirei a carteira, pai, agora deixa eu dar uma lesinha. Não, ele vai falar que não. Pede, rapaz, daqui uma hora você encontra um viés ali. Mas não vou pedir porque meu pai me dá. Eu não tive isso não, nem hoje, até hoje. Eu peço mesmo. Mas você não ouviu não, você já sabe que ele vai falar. Dá continha de cansa, Mateus, faz o seguinte. Sabe esse carro se eu vou ouvir isso, eu tenho certeza. Se você aparecer com um arranhadinho, isso vai. Isso Deus faz com a gente também, filho. Aí, Deus, o marido deixa. Duvido que você deu até um probleminha que caiu, que não vai dar ruim. Experimento sobrenatural, meu amado. Seu tempo de oração não é vazio. É onde o céu se abre, onde Deus fala, onde visões vêm e onde as promessas se concretizam. Sua vida será um testemunho vivo quando você ora e vê as promessas se cumprindo. Você se torna uma promessa, uma prova viva da fidelidade do poder de Deus. Amém? Nesta manhã, irmãos, nós temos essa palavra, mas o que eu desejo é que você viva uma nova experiência a partir da oração. Traga à memória tudo que Deus tem colocado na sua memória aqui nesse lugar, pelas palavras que você tem recebido aqui, porque não é à toa que cada um de nós temos vindo aqui. É para te fazer sábio, é para te fazer experiente para com Deus, confiante. Confia. Que nós possamos ter um novo anseio pela oração e ver a oração como chave. Que nós possamos decidir dedicar tempo ao Senhor, persistir. Deus, como Pai, Ele está reservando coisas boas para você quando você confiar nele. Amém? Enquanto nossos amados vêm, tá? Quando terminar, vocês podem vir, que é assim que acontece, porque senão a pessoa. Vocês podem vir para cá. Enquanto isso, irmão, vamos colocar de pé, fazer uma breve oração para que essa palavra, estamos falando de oração, vamos terminar essa mensagem assim. Pode vir, para ouvir. Foi, será, nós seremos abençoados. Que tudo seja para a glória do teu nome. Obrigado, Jesus, por tudo. Senhor, muito obrigado por tudo. Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
porque tudo, né, que fazemos, né, é para esperar a bem-aventurada volta do Senhor, né? Glória a Deus. Recebe aí agora, toma posse. A sua bênção já chegou, em nome de Jesus. Que você tome posse nesta manhã e viva uma semana abençoada. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje para sempre. Amém. Amém.